Eu, hoje à noite, quero ensinar para vocês uma mensagem que tocou muito o meu coração, porque eu digo que cada sermão é como um parto. Você vai tendo ideias e você vai buscando na Bíblia uma instrução aqui, outra ali, até que surge um texto que você quer compartilhar com a igreja. Então, hoje eu quero dizer para você, diga sim para o caminho de Deus. Vamos acordar comigo? Diga sim para o caminho de Deus. De novo, diga sim para o caminho de Deus. É isso que eu quero que você guarde no seu coração hoje à noite. Eu sei que eu vou falar muita coisa, por isso eu pedi para falar antes de todo aquele louvor, né? Porque vai demorar hoje, viu, João? Pode sentar aí, prepare-te para ouvir a palavra de Deus. Ok, diga sim para o caminho de Deus. Eu não sei quantos de vocês conhecem esse filósofo, ele é um professor muito famoso, ele tem canal de YouTube, ele é um professor da Unicamp, e ele tem palestras, ele fala com muita propriedade, ele tem um vasto conhecimento que dá inveja na gente. Mas eu ouvi um vídeo dele, e ele disse que quando criança ele cresceu dentro da igreja. Ele estava falando sobre felicidade. E ele diz então que tinha um modelo de felicidade que era Jesus. Ele aprendeu isso na sua igreja. E ele então tinha que olhar para os lírios do campo, porque nem Salomão se vestiu como os lírios do campo, e você começa a observar que há um deboche na maneira como ele fala. Ele tem um café filosófico, então tem uma galera que assiste esse café filosófico e ele debate vários temas. Então, ele começa a debochar do apóstolo Paulo, que diz, aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. E ele começa a debochar dos cristãos, começa a zombar da nossa fé. E a galera zombou junto. Meus queridos, quando eu assisti esse vídeo, eu pedi a Deus para matar esse cara. Confesso para vocês, eu fiquei indignado. Eu falei, Deus, o Senhor está ouvindo essas coisas. Ele está provocando, é o Senhor, o teu povo. E aí então Deus me levou a pensar num texto da palavra de Deus. Salmo 1, verso 1. Que diz, como é feliz aquele que não segue. Ele é um ímpio. A Bíblia nos diz que embora ele seja um homem muito inteligente, muito capaz, mas toda a sua sabedoria, todo o seu vasto conhecimento é um conhecimento mundano. É uma sabedoria segundo esse mundo. Ele é um ímpio. Como é feliz você que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos... Estava cheio de zombadores da palavra de Deus e do povo de Deus. Então eu confesso para vocês que eu fiquei indignado, e eu orei pela morte desse cara. Eu falei, Deus, o Senhor poderia agir como o Senhor fez com Herodes. Quando estava num púlpito pregando e trazendo glória para si, o Senhor fulminou Herodes. Mas aí mais uma vez Deus foi trabalhando no meu coração. E Ele me fez ler o Salmo 37. Abre comigo para lá, inicialmente. O Salmo 37 não é um salmo para namorado, embora eu veja muitos pastores usando esse Salmo 37. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará. Agrada-te do Senhor, Ele vai te dar uma namorada que você nem imagina. Agrada-te do Senhor, Ele vai te dar um namorado que você nem imagina. Esse salmo não serve para isso. Esse salmo foi escrito para pessoas indignadas como eu, como você, que ficam indignados com a corrupção, indignados com as pessoas desse mundo que zombam de Deus e do povo de Deus. E a gente quer uma intervenção divina matando essas pessoas. Então leia comigo o versículo 1 e 2, diz assim, não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos. Quer um tapa maior na cara do que esse? Deus dizendo para mim, não ouvi a voz dele, mas eu ouvi a voz dele aqui na sua palavra. Então, fica quieto, fica tranquilo, está tudo sob controle. Não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos. Por quê? Pois como o capim, logo secarão, como a relva verde, logo murcharão. Versículo 9, pois os maus serão eliminados,
mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Nós temos a promessa de reinar com Cristo aqui, durante esse milênio, durante o seu tempo em que Ele vai reinar na terra, e depois nós vamos estar para toda a eternidade com Ele. Então ele diz assim, versículo 3, primeiro, o que você precisa fazer quando ouvir essas coisas, quando ver corrupção, quando ver coisas injustas? Você precisa, em primeiro lugar, confie no Senhor, confie nele, Ele está no controle, fica tranquilo. Versículo 4, agrada-te do Senhor, ou deleite-se no, e Ele atenderá aos desejos do seu. Qual é o desejo do meu coração? Não é uma namorada, não é um namorado, não é um emprego, não é um carro novo. O desejo do meu coração é justiça. É para isso que esse salmo foi escrito. Eu estou clamando a Deus por justiça. Deus, intervenha nesse mundo, mostra que o Senhor é Deus. Ele está dizendo, calma, confia em mim, agrada-te de mim. Versículo 5, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, Ele vai agir. Versículo 7, descansa no Senhor, aguarde por Ele com paciência, não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. E Deus aquietou meu coração. Deus falou comigo, e Ele fala com você também através da sua palavra. Como eu digo com vocês, se você quer escutar Deus falando muito alto, leia a Bíblia em voz alta. E Ele fala conosco em voz alta. Então, a partir desse momento, eu fui trabalhando no meu coração e eu busquei orientações de Deus para a nossa vida. Como que a nossa fé pode se manter firme diante desses homens que sempre estão tentando difamar a fé cristã, sempre tentando dizer que nós temos a cabeça enterrada na areia, porque não enxergamos a realidade. Então, Deus me deu 4 orientações, algumas orientações para compartilhar com vocês. A primeira orientação para fortalecer a nossa fé no caminho de Deus é que o verdadeiro cristão, o que ele precisa? Aprender a dizer sim. Vão comigo? O verdadeiro cristão precisa aprender a dizer sim para o caminho de Deus. É sempre uma escolha. Eu não posso me deixar levar pelas coisas que as pessoas dizem. Eu tenho amigos que criticam a palavra. Eu tenho amigos que criticam pastores e dizem que todos os pastores são ladrões. Eles falam isso no meu rosto, na minha cara, como a gente costuma dizer. São amigos que serviram quartel, a gente tem contato até hoje. E eles dizem, Passinho, fala onde é que você está guardando dinheiro, Passinho. Deve ser debaixo do meu colchão. Então veja, diante dessas questões da nossa vida, sejam escolhas. Eu vou escolher afastar-me de Deus ou ficar com Deus, eu tenho que dizer sim para o caminho de Deus. Abre sua Bíblia comigo para um salmo que Davi escreveu. Tocou profundamente meu coração. 2 Samuel, capítulo 22. 2 Samuel, capítulo 22. O versículo é 31. Esse é uma música, é um salmo que Davi escreveu. Essa passagem de 2 Samuel 22... depois foi inserida no livro dos cânticos lá em Israel, o Saltério, o livro de Salmos. Se você depois em casa, exercício de casa, leia o Salmo 18. É isso aqui, a gente não vai ler tudo porque é bem grande, mas são 51 versículos, 51 estrofes. Já imaginou uma música dessa? 51 estrofes, eles cantavam isso lá em Israel. E eu tirei algumas lições desse versículo 31, olha comigo. Quem chegou? Todos chegaram? Amém? A Maria está gritando misericórdia ali. Vai lá, Maria. 2 Samuel 22. Versículo 31. Diz assim, olha. Este é o Deus, cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Vamos ler comigo de novo? Este é o Deus, cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Eu aprendi 3 lições nesse pequeno versículo. A primeira lição que eu aprendi é que todas as realizações de Deus são perfeitas. É isso que significa quando o Davi diz aqui assim,
O caminho de Deus é perfeito. Davi, ele chegou agora no momento da sua vida que ele está assentado no trono em Israel. Ele é o único rei do norte ao sul. Ele já está velho, sua barba branca, seu cabelo branco. E Davi, ele olha para trás, ele olha para o passado, e ele vê todas as ações de Deus na sua vida, desde quando ele era menino, adolescente, cuidando das ovelhas do pai dele lá na roça. Se você conhece um pouquinho da vida do rei Davi, você sabe o que passou na cabeça dele, nesse momento que ele está escrevendo este salmo. Olha como ele começa a dizer, no capítulo 22. Davi, 22:1. Davi cantou ao Senhor este cântico, quando ele, o Senhor, livrou Davi das mãos de todos os seus inimigos, das mãos de Saul, dizendo: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é a minha rocha em quem me refugio, o meu escudo e o meu poderoso Salvador. Ele é a minha torre alta, o meu abrigo seguro. E ele continua dizendo: tu, Senhor, és o meu Salvador e me salvas dos violentos. Davi escondeu em cavernas, ele se refugiou em montanhas, e agora ele está usando essas figuras e atribuindo-as a Deus. O Senhor é o meu verdadeiro refúgio, o Senhor é a verdadeira montanha que me escondeu, a minha rocha. Então veja, ele está cantando isso, e depois o seu povo vai cantar. E o que ele está dizendo na primeira lição é que todas as realizações de Deus são perfeitas, embora eu não consigo compreender todo o conselho de Deus, nem as maneiras que ele age. Passado, ele era um filho esquecido pelo pai, pelos irmãos, ele era o caçula. Um dia lá na fazenda, alguém chega correndo e fala: Davi, seu pai está te esperando para a janta. Ele quase caiu para trás, porque o pai nunca havia chamado ele para jantar junto. E ele falou: o que aconteceu? Meu pai está com dor de barriga. Ele falou: não, é que tem um homem lá, o profeta Samuel, que diz que não se assenta na mesa enquanto você não chegar lá. E Davi foi. E quando ele chegou, Deus falou para Samuel: esse é o cara, esse é quem eu escolhi para ser o rei de Israel. Lembram disso? Por isso Davi diz, em segundo lugar, que todas as promessas de Deus são genuínas. E por mais que o homem tente invalidar, impedir a palavra de Deus não cai por terra. É isso que está no coração de Davi. Ele olha para o passado e ele diz: puxa vida, quanta coisa eu já passei. Eu fui perseguido por Saul, o rei que quis me matar várias vezes. Os filisteus quiseram me matar. Os sírios já quiseram me matar. O meu próprio filho se levantou contra mim e quis me matar. Eu olho para a minha vida, para o meu passado, eu vejo um filho meu que violentou sua própria irmã. Foi um desastre na minha casa, foi muita tristeza no coração. Eu olho para o passado, eu vejo um dos meus filhos promovendo um banquete na sua casa, mas o seu coração estava atribulado e ele matou os irmãos dele. Ele olha para o passado e ele vê a sua própria falha em ter cobiçado uma mulher e deitado com ela e matado o marido dela. Ele vê tudo isso no seu passado. Mas ele diz: ainda assim, esse amor de Deus é tão grande que ele não deixa a sua palavra cair. Então, preste bem atenção numa coisa. Davi está olhando para o seu passado, ele está vendo muitas falhas, mas ele diz sim para o caminho de Deus. Ele olha para o seu passado cheio de falhas e ele diz: sim, Deus, o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus perdoador, é um Deus cheio de graça, e eu me refugio no Senhor, porque eu digo sim para os teus caminhos. Em terceiro lugar, terceira lição que eu aprendo aqui nesse texto em que ele fala: este Deus cujo caminho é perfeito, a sua palavra é comprovadamente genuína, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Preste bem atenção. Todos os que são de Deus. Tem alguém aqui que é de Deus? Amém. É isso que ele está dizendo. Todos os que são de Deus se refugiam nele. Deus é um escudo para essas pessoas. O diabo lança dardos querendo impedir a nossa fé de crescer, mas Deus é o nosso escudo. Deixa-me contar uma coisa para você que tem no meu coração. Eu creio que Deus é um escritor. Eu peguei um livro meu ali bem grosso para ilustrar isso.
O nosso Deus é um escritor. Ele escreveu um livro de amor maravilhoso. Nesse livro de amor de Deus, existe um protagonista. Ele é a pessoa principal da sua história. De capa a capa desse livro que Deus escreveu, o seu protagonista, ele merece toda a honra e toda a glória. Mas como em toda boa história de amor, existe o antagonista com seus comparsas, que tenta de todas as maneiras fazer com que essa história de amor não se concretize. E como toda boa história, existem também os coadjuvantes. Tem muitos coadjuvantes, inúmeros coadjuvantes, que trabalham nesse livro, nas mãos de Deus, para glorificar o protagonista. E nesse livro que Deus escreveu, nesse livro de amor, não existem apenas coadjuvantes. Existem aquelas pessoas que nós chamamos de figurantes. Está ali, só para aparecer, mas não serve para nada. Quem é o protagonista da história de amor de Deus? O Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. Quem é o antagonista com seus comparsas? Satanás e os seus anjos demoníacos. Quem são os coadjuvantes? Somos nós, o seu povo. Deus realiza grandes feitos através do seu povo, não para que nós sejamos heróis, mas porque nós realizamos essas coisas pelo poder de Deus, para que o herói seja sempre o Senhor Jesus. Quem são os figurantes? Os carnais da vida. Os leandros carnais que têm tanta inteligência, mas como disse o apóstolo Paulo, que na sabedoria do mundo, eles crucificaram o Senhor da glória. Que a sabedoria do mundo não aceita a mensagem da cruz para ser salvo. Então, meus queridos, em primeiro lugar, a primeira orientação que eu recebi de Deus e eu quero compartilhar com vocês é essa. O verdadeiro cristão precisa aprender a dizer sim para o caminho de Deus. Amém? Então, comigo, diga sempre sim para o caminho de Deus. Em segundo lugar, quando eu digo sim para o caminho de Deus, eu preciso admitir, preste bem atenção nisso que eu estou falando, que isso é extremamente importante. É um princípio maravilhoso, uma orientação maravilhosa e libertadora para nós. Quando eu digo sim para o caminho de Deus, preciso admitir que as respostas no caminhar dependem de Deus. Você entendeu isso? Eu fiz uma opção pelo caminho, e eu estou a caminho, mas eu preciso admitir que no caminho, no meu caminhar, as respostas às minhas orações, indagações, elas dependem de Deus. Atos capítulo 12, não precisa abrir lá, é um texto conhecido. Mas antes da gente falar sobre Atos capítulo 12, eu quero chamar a sua atenção para Herodes. Quer dizer, está lá dentro do texto, Atos capítulo 12. Herodes é um político populista. Conhece algum? Não é novidade, sempre houve políticos populistas. Eles nem se interessam pelo povo, mas eles usam o povo como objeto de manobra. E Herodes era esse tipo. A Bíblia lá em Atos capítulo 12 diz que ele prendeu alguns da igreja. Alguns, não foi um só, não foram dois. Alguns da igreja. Na hora do culto, a polícia entrou e levou alguns. E a Bíblia nos diz lá em Atos que um destes é o apóstolo Tiago. Tiago, irmão de João, o outro apóstolo. A meu ver, eles foram os primeiros discípulos chamados por Jesus. Eles eram inicialmente discípulos de João Batista. Um dia eles estavam lá papeando com João Batista, aprendendo. Jesus passou e João Batista diz: olha ali, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E eles então foram atrás. E logo, Jesus um dia, andando na margem lá na praia, viu esses dois irmãos. Eles eram pescadores, tinham uma pequena empresa, lavando as redes e consertando as redes porque elas estavam rasgadas. E Jesus falou para eles: venham após mim, e eu farei de vocês pescadores de homens. E eles foram. Logo a seguir, mais para frente, ele viu mais dois irmãos, Pedro e Tiago. E falou a mesma coisa: venham atrás de mim, eu farei de vocês
pescadores. Tiago foi preso. E o texto bíblico diz que isto agradou a população. E quando agradou a população, isso deu popularidade ao governante. O que o governante fez? Prendeu mais um apóstolo, Pedro. Mas algo maravilhoso nos diz o texto bíblico em Atos 12. A igreja dos irmãos estava em oração. Eles fizeram uma reunião de família lá na casa da dona Maria. Não a mãe de Jesus, a outra Maria, mãe de João Marcos, o que escreveu o terceiro evangelho. E o texto bíblico diz que havia várias pessoas ali, orando, pedindo a Deus a proteção sobre aqueles irmãos da igreja que haviam sido presos. Que Deus pudesse colocar a sua mão e abençoar aqueles irmãos. Mas, queridos, a mesma situação, respostas diferentes. Porque quando eu digo sim para o caminho de Deus, eu tenho que admitir que a resposta de Deus no meu caminhar depende dele e não de mim. A gente vê no texto bíblico lá que Tiago foi promovido. O que aconteceu com Tiago? Ele foi decapitado. Coloca isso no seu coração. Crente, quando morre, ele é promovido. Por isso que nós não precisamos ficar entristecidos a ponto de perder a esperança. Paulo diz isso. Eu não quero que vocês sejam ignorantes com respeito aos cristãos que dormem. Porque eles partiram para estar com Cristo. Nosso Deus permitiu que Tiago perdesse a sua cabeça. Mas Pedro foi libertado. A Bíblia diz que Deus enviou anjos, eles abriram as cadeias e Pedro foi embora para casa. Foi lá para a casa da dona Maria, apertou a campainha. A menina que era empregada lá olhou naquele buraquinho. Quando ela viu Pedro, ela saiu correndo e falou: gente, o Pedrão está ali. Senta aqui para orar, mulher. Que Pedrão? O Pedrão está preso. Até que ele bateu na porta, eles escutaram e foram lá e abriram a porta. Diga sim para o caminho de Deus. Mas quando você diz sim para o caminho de Deus, admita no seu coração, admita na sua vida, que nem tudo é da maneira como você quer. Nem tudo é como você ora. Porque quem tem a última resposta é Deus. Por isso, diga sim para o caminho de Deus. Terceira orientação que veio no meu coração. Quando eu digo sim para o caminho de Deus, eu devo pedir ajuda a Deus para os meus problemas, para a minha enfermidade, para os meus negócios, porque não tem para quem correr. Tem? Não. Porque só há um Deus cujo caminho é perfeito. Só há um Deus cuja palavra é genuinamente verdadeira. Há somente um Deus que é escudo para o seu povo. Então, quando eu digo sim para o caminho de Deus, eu devo pedir ajuda a Deus com temor reverente. Deixa-me explicar isso que é muito importante. Existe um movimento que surgiu na década de 60 no Brasil, chamado neopentecostalismo. É um movimento tão esquisito que nem os pentecostais, como os assembleianos, aguentam eles, por causa das coisas que eles inventam. Mas o movimento neopentecostal inventou essa ideia de eu profetizo em nome de Jesus. Esse movimento em ação. Porque eu sou filho do rei, então eu determino a cura. Os cultos que têm sido feitos hoje nos envergonham. Você vê alguns cultos que são verdadeiras boates. Escuro e todo mundo pulando, e todo mundo festejando. Esse pessoal neopentecostal, eles dizem que você nunca pode orar e dizer no final da sua oração: seja feita a tua. Isso é falta de fé, irmão. Isso é medo. Você tem que reivindicar, você tem que ser ousado. Mas quando eu digo sim para o caminho de Deus, eu tenho sim que orar com fé, mas me submeter com reverência a esse Deus todo-poderoso. Ele não é o cara lá de cima. Ele é um Deus todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito. Eu tenho que me aproximar dele com reverência. Abre sua Bíblia comigo para Mateus, capítulo 8.
Deixe-me mostrar para você esse princípio de que nós precisamos nos aproximar de Deus com reverente temor. A oração que agrada a Deus não é essa oração sem educação. Imagina eu lá no Ronibel, para tomar um suco que ele me convidou lá. Cupuaçu. E nós começamos a bater papo, e ele prometeu o cupuaçu, o suco. E chega um dado momento que a minha barriga começa... E eu vou dizer para ele, Ronibel, eu exijo que você sirva esse trem aqui, ué. Será que ele iria servir o cupuaçu para mim? Eu creio que não. Talvez sim, porque ele é um cara educado. Mas olha, não existe essa história de eu exijo, de eu profetizo. Isso não cola com Deus, porque Ele é rei. Ele não obedece ordens. Então veja esse texto comigo de Mateus, capítulo 8. Jesus tinha acabado de ensinar sobre o Sermão do Monte, e agora então ele desce. E assim que ele desceu do monte, Mateus registra duas histórias muito interessantes. Quando ele desceu do monte, estão aí comigo? Mateus 8:1. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, fica purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida Jesus disse: olha, não conte isso para ninguém, mas em primeiro lugar vai lá mostrar-se para o sacerdote, apresente a sua oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Jesus está seguindo a lei, ele era um judeu. Então Jesus está dizendo, olha, o que a lei diz, não vai fazer estardalhaço de que você foi curado. Em primeiro lugar, vai lá e diga para o sacerdote, faz um exame aqui, para você ver que eu estou curado. Aí depois, você faz festa na sua casa. Entrando Jesus em Cafarnaum, versículo 5, dirigiu-se a ele um centurião, um comandante. No nosso exército hoje seria equivalente a um capitão do exército, um homem que comanda uma companhia. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não sou digno, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Então preste bem atenção. Olha como esses dois homens, o leproso e o centurião, se aproximam diante de Deus, o Senhor Jesus encarnado, para pedir ajuda. Jesus, eu determino que o Senhor me purifique. Jesus, eu determino, eu exijo que o Senhor vá na minha casa. Eu sou um centurião. Foi assim que eles fizeram? Deixa-me mostrar para você que dentro dessas duas situações diferentes, a atitude deles, dos dois, foi igual, de humildade. Por isso tem 3 princípios que nós podemos aprender aqui nessa passagem: a fé confiante, o temor reverente e a humildade sincera. O que a fé confiante diz? O que a fé confiante diz? Senhor, tu podes. Isso é fé. Quando eu oro a Deus, eu digo: Senhor, tu és o Criador dos céus, da terra. O Senhor criou as coisas visíveis e invisíveis. O Senhor criou os átomozinhos, mas o Senhor criou grandes galáxias. A sua palavra disse: haja, e houve. Eu sempre exalto a Deus pela sua grandeza. A fé diz: Senhor, tu podes. Não há impossível. Eu estou apresentando aqui a minha necessidade, eu estou pedindo ajuda. O Senhor pode. Mas o temor reverente complementa da seguinte maneira: Senhor, se tu quiseres, é a tua vontade. Eu estou aqui como um mendigo, pedindo, eu estou batendo na porta da graça, mas é se o Senhor quiser. E a humildade sincera acrescenta o quê? Senhor, eu não mereço. Eu não mereço, eu não sou digno.
Mas eu peço, porque eu conheço o seu coração, eu sei que o Senhor é um Deus benevolente. Meus queridos, que maravilha aprender essas coisas. Diga sim para o caminho de Deus. Diga sim para o caminho de Deus, mas admita que no caminhar, quem tem a última palavra é Deus, não você. Reconheça que Ele é todo poderoso para fazer mais, infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Mas acredite nisso, que quando nós pedimos ajuda, não é a gente que está com a bola toda. A gente precisa vir com humildade e dizer: Senhor, aqui está o meu pedido. Eu estou suplicando, porque conheço o teu coração. Diga assim: cuidado com os filósofos carnais de plantão. Não estou dizendo que você não tenha que ouvi-los, eu os ouço, eu leio coisas sobre eles. Mas saiba que eles não têm a iluminação do Espírito Santo. Eles não buscam as coisas de Deus. Eles difamam tudo aquilo que é sagrado. Geralmente, eu já percebi isso. Geralmente, todos eles têm uma experiência de que foram pequenos na igreja, mas agora, quando eles cresceram, eles se libertaram. Olha o que eles querem ensinar, que esse negócio de religião, de igreja, de crente, isso é coisa para infantil. Isso é para pessoas que não têm uma maturidade na cabeça. Mas quando ele cresceu, aí ele foi para o lado da filosofia. Aí ele se libertou. A vida não é justa. Sabia, Valdegis? Repete isso comigo. A vida não é justa. A vida não foi justa com o Filho de Deus, Jesus Cristo. A vida não é justa com você, conosco, que somos filhos de Deus. Não espere justiça aqui. Leia o Salmo 37 em casa. Diga sim para o caminho de Deus. Quando alguém quiser te puxar para um lado, diga: sim, eu quero ir no caminho de Deus. Quando tiver qualquer querela e você quiser se afastar porque alguém pisou no seu calo, diga sim para o caminho de Deus, porque o caminho de Deus é perfeito. Quando qualquer coisa quiser te puxar para o lado, reconheça que as respostas dependem de Deus. No seu caminhar, dependem de Deus. Deus vai permitir que uns morram, Deus vai salvar outros, não sei porquê, eu não consigo entender o conselho de Deus. Eu consigo responder: onde é que está o seu Deus? O meu Deus está nos céus, assentado no seu trono, e tudo Ele faz de acordo com a sua vontade. Peça, peça, a Bíblia fala: busca, busca, bate e vai ser aberto. Peça com fé, mas com a devida referência. Senhor, não é como eu quero, é como Tu queres, ajuda-me. Para refletir, Deus tem prazer na sua oração, sabia disso? Quando você não ora, Deus sabe. Quando você não ora, Deus olha lá e fala assim: olha, mas o João não orou hoje, eu queria tanto conversar com ele. Porque Deus tem prazer na nossa oração, na nossa comunhão com Ele. Ele nos criou para isso. Mas Ele deseja ter comunhão com pessoas que o obedecem. Ele deseja ter comunhão com pessoas que são santas, porque Ele é um Deus santo. João falou sobre isso, que Deus é luz. E se nós dissermos que temos comunhão com a luz, mas andarmos nas trevas, mentimos. A verdade não está em nós. Mas aí então ele diz: mas se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar. Então olha para o seu passado, não importa tantas coisas erradas que você já fez. Eu me lembro de coisas nas minhas orações lá atrás. Eu peço perdão para Deus. Falo: Deus, como eu era ignorante, eu não conhecia a Tua vontade, mas o sangue de Jesus foi derramado por mim. Vamos dizer sim para o caminho de Deus. Eu quero fazer um exercício com você. Eu acho muito importante. Olhe para trás na sua vida, para o seu passado. Você vai encontrar coisas boas, você vai encontrar coisas ruins, você vai encontrar muitas alegrias, você vai vibrar com isso. Você vai encontrar tragédias na sua vida. Davi fez isso. Davi fez isso. Ele estava sentado no seu trono, ele era o rei de Israel. Ele olhou para o passado
E diante de tudo isso, ele foi falando de coisas e depois ele fala: mas este é o meu Deus. O seu caminho é perfeito. A sua palavra é genuína, ela não cai por terra. Ele é escudo, ele me protegeu. Eu não entendo por que ele não me guardou ali, por que ele deixou eu cair. Eu não entendo por que ele me levou para lá e me bateu. Eu não entendo. Mas eu me refugio nele. Faça esse exercício. Eu quero te dar um conselho. Aceite as coisas que aconteceram. Você não pode mudar. Aceite as coisas que aconteceram ruins na sua vida. As perdas que você teve na sua vida. Aceite-as em nome de Jesus. 1 Samuel 16. Não precisa ir lá. Samuel havia ungido Saul para ser o rei de Israel. Às vezes ele desobedeceu a Deus. Deus mandava fazer uma coisa, ele fazia outra. Deus mandava ele dirigir, andar nessa direção, ele andava em outra. Chegou um ponto que Deus diz: basta, não quero mais saber de você. E Deus o rejeitou. Samuel foi para casa e chorou. Entrou em depressão, tristeza, chorou. Olhou para trás e falou: oh Deus, mas e agora? O que vai ser do meu povo? Sem rei. Oh, tadinho, oh Deus, dá uma oportunidade. E começou a chorar, chorar e chorar. Para! Até quando você vai ficar chorando? Eu já rejeitei. Eu tenho a última palavra. Para de chorar. Há coisas para serem feitas para glorificar o meu nome. Eu tenho planos. Eu já levantei um outro rei melhor do que Saul. Sai desse quarto, Samuel, e vai ungir alguém que eu escolhi, alguém que é segundo o meu coração. Aceite as coisas da sua vida, meu querido. Porque muitas vezes nós estamos como Samuel, chorando, mas quando nós estamos chorando, nós estamos dizendo para Deus: ah, Deus, o Senhor não foi tão legal assim. O Senhor não fez aquilo que eu queria. O Senhor não é tão bom assim. Essa é a proposta de Satanás para Adão e Eva. Está acabando a minha bateria aqui. Com fé, humilde e confiante, diga assim. Coloca esse texto na sua pessoa, na sua primeira pessoa. Davi falou: este é o Deus. Você vai dizer: este é o meu Deus. Vamos comigo? Este é o meu Deus, cujo caminho é perfeito. A palavra do meu Senhor é comprovadamente genuína. Ele é o meu escudo e nele eu me refugio. Sabe por que você pode fazer assim? Sabe por que você pode dizer sim para o caminho de Deus? Leia esse texto comigo. Deus falando ao coração do seu povo, quando eles estavam lá na Babilônia, escravizados, perguntando um para o outro: agora Deus nos abandonou, nós vamos ser destruídos, nossa nação vai acabar. E começaram a reclamar. E Deus, através do profeta Jeremias, trouxe essa palavra. Vamos ler comigo. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de lhe causar dano, plano de dar-lhe esperança e um futuro. Amém? É esse Deus que nós servimos. É para esse Deus que nós dizemos: sim, eu vou seguir o caminho dele. E finalmente, diga sim para o caminho de Deus. Amém?